Vamos fazer essa necessaire. Eu a batizei de necessaire hortelã. Acompanhe o passo a passo e eu vou te mostrar como eu dei esse formatinho assim meio trapézio nela, a partir de uma necessaire box. Vamos aos materiais. Eu vou usar o sintético Duna na medida de 30 por 32,5. Vou usar um zíper de 36 centímetros. Você faz uma marcação no meio do zíper e no meio do material. Os dentinhos do zíper virados para baixo. Você centraliza, coloca umas presilhinhas, alinha o zíper com o material, sem esticar, e a primeira costura é somente para fixar o zíper no material. A minha agulha está no centro. Nessa primeira costura, eu a deixo no meio. Eu faço uma marquinha no início e no final do zíper, para eu ter uma direção. O meu ponto está no número 3. Vamos costurar. Aproveitem, peguem aí um chazinho de hortelã, em homenagem à minha necessaire de hortelã. E vamos conversar. Primeira costurinha feita, agora você precisa destacar o seu zíper e colocá-lo na outra extremidade, tendo cuidado de não virá-lo para o outro lado. Então, você destaca e já deixa ele em cima do seu material e você só arrasta para cá, na mesma posição, para que você não coloque virado. Já costurei ele do lado errado. E depois é muito chato ter que ficar descosturando. Mas como eu ia dizendo, me contem aí quais peças que você já fez, quais são as suas dificuldades, quais são os seus medos. Vamos enfrentar os medos juntos. E adotando o lema de um rapaz aqui do YouTube, perfeito é feito. Vamos fazer para que chegamos ao perfeito. Por enquanto, nós estamos no momento do feito. Costurinha feita, vamos tirar os excessos de linha antes de nós fazermos o segundo processo. Por que é que eu não costuro bem na bordinha? Eu seguia uma moça que nos orientava a costurar bem na bordinha. Algum zíper não tem qualidade, ele é todo ondulado, todo frouxo. E se você costurar bem na bordinha, você vai deixar a sua costura toda ondulada. Então, agora nós temos as duas partes do zíper presas, certo? Qual é o segundo passo? Colocarmos o forro. Como é que nós vamos colocar o forro? Lado direito
Isso aqui é o cetim dublado no TNT. Lado direito com lado direito. Centraliza. E vamos repetir a mesma costura, com a agulha na mesma posição. Se a sua agulha não muda de posição, o que você precisa entender? Que a sua primeira costura tem que ter em torno de 5 milímetros, 5 risquinhos da sua régua, e a sua segunda costura tem que ter 7 milímetros. Esta aqui seria a costura, esta é a costura de 5 milímetros. Só para você entender o que acontece quando eu desloco a agulha para a direita ou para a esquerda. Ela estando no meio, aqui, nesse caso ela está me dando meio em função da largura do zíper. Senão seriam 7 milímetros. E não 5. Se vocês não entenderem algo que eu estou falando, deixem um comentário. Assim que eu puder, eu responderei com o maior prazer. Alinha-se o forro e vamos fazer exatamente a mesma costura. Nesse momento não tem problema que a costura fique uma em cima da outra. O nosso maior cuidado será com a próxima costura. Então, vamos costurar aqui. O meu material tem 32 centímetros e eu coloquei 32 centímetros e meio e eu coloquei o forro com 33 centímetros, meio centímetros a mais, para que na hora que a gente desvirar não fique repuxando. É, só por isso. Hoje eu estou usando uma linha clara, não tá muito bom para visualizar, mas no momento que eu for mostrar para vocês ali o que fazer para dar aquele formato que eu falei no início do vídeo, eu usei ali uma linha vermelha que vai dar para vocês visualizarem bem. Agora, nós temos que fazer uma outra costura, que agora é a costura definitiva. Como o material já está bem preso, o forro e os zíperes estão bem presos, agora nós podemos fazer com tranquilidade a outra costura que vai ficar mais próximo do zíper. Se eu passar aqui uma caneta, você vai conseguir sentir onde, não se preocupe que isso aqui não aparece. Aqui estão os dentinhos do zíper e a costura vai ficar mais próximo agora, aqui mais próximo dos dentinhos. E nesse momento, o próprio pé calcador, agora eu vou deslocar a agulha para a esquerda e o próprio pé calcador vai guiar a costura. O meu pedestal
está me atrapalhando. Preciso comprar um outro, vou comprar um outro pedestal para colocar o celular. Ele não vai mais me atrapalhar. Eu tô muito limitada com esse pedestal pequenininho. Tá atrapalhando já. Segunda etapa. Esta segunda etapa está concluída. Colocamos o zíper, fixamos o forro. Agora nós temos que desvirar a peça e colocarmos o cursor. Eu coloco o cursor, começo a colocar o cursor pelo lado direito, só no comecinho, e depois eu desviro a peça. Aqui, ó, está presa, tá? Agora nós temos que desvirar. Nós temos que desvirar a peça. Desvirando a peça. E temos que puxar bem o zíper, o forro. Frisar aqui, ó. Nós temos que puxar aqui. Frisar para não ficar pegando nos dentinhos no cursor, quando nós formos mover o cursor. Então, a gente puxa bem assim, ó, faz um friso assim, frisa com a unha, por isso que eu uso esse cetim aqui, ele facilita esse processo. Agora, nós temos que puxar aqui e frisar esta parte aqui. Por isso também que eu uso esse sintético aqui, que é o sintético Duna, porque ele é molinho e mais fácil de eu demonstrar o que eu estou fazendo. Mas isso pode ser feito com... Você pode fazer o seu trabalho aí com tecido, né? Com jeans, com tricoline. Com tricoline você vai precisar usar manta. E agora aqui para fazer essa costura que se chama costura de pesponto, eu passo um cremezinho de cabelo aqui, para que deslize com mais facilidade. Sem nenhum problema. Agora eu volto a minha agulha para o centro. Aqui, a maioria das pessoas usam o calcador de zíper. Como eu não estou usando calcador de zíper, a minha guia será o próprio dentinho. Aumento o ponto para 13,5 e vamos fazer o nosso pesponto aqui. Arrumando e costurando. Fizemos a primeira costurinha de pesponto. Olha, isto é a costurinha de pesponto. Ela não é feita, eu não faço tão na beiradinha aqui, porque eu acho mais interessante assim, eu acho que ele fixa melhor aqui atrás, ó, sobra mais espaço para o carrinho não ficar pegando no forro, certo? Vamos fazer a outra. Vamos primeiro remover aqui as linhas. Eu gostaria muito de saber em que estado vocês moram. Se está frio aí onde vocês moram. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul. E aqui está bem frio. Bem frio mesmo. Passar no cabelo o resto do creme. Vamos lá. Eu tenho outros vídeos mais simplesinhos de
peças mais simples. E aqui está a outra costura de pesponto. Até aqui, a técnica sempre vai se repetir. Essa técnica aqui você vai usar para fazer bolsa, nécessaire, niqueleiras, qualquer coisa que envolva prender um zíper. A técnica será essa. 2 costuras de pespontos estão prontas, aqui ao lado do forro. Agora, nós temos que... Você pode colocar o zíper assim, no final ele vai ter que ficar assim, tá? Eu começo colocando assim, até um pedacinho aqui, e daí eu seguro e desviro a peça. Porque se eu colocar ela toda assim, depois fica difícil de eu desvirar. Para que eu consiga colocar o cursor com mais facilidade, eu tiro um pedaço, assim, ó, 1 centímetro dos dentes do zíper, tiro com tudo. Antes eu tirava só os dentinhos, não tiro todo ali. E vamos colocar o cursor. Você tem que ter o cuidado de alinhar as 2 partes aqui, certo? Você tem que ter esse cuidado. Se não ficar alinhado, você tem que retirar e colocar novamente. Então, vamos lá. Alguns zíper, alguns são bem fáceis de colocar, outros são bem enjoadinhos, tipo esse aqui que é meio, ele é muito molinho. Vamos ver se eu coloco ele bonitinho, vai bonitinho. Coloquei, ó. Ele não ficou bem alinhadinho, certo? Mas eu vou demonstrar, eu vou deixar assim e vou demonstrar. Olha, eu deixo aqui, seguro, para eu poder desvirar para ficar mais fácil, como eu falei. Eu acho complicadinho de colocar ele de cabeça para baixo, como vai ter que ser agora. Agora vai ter que ser de cabeça para baixo. Assim, ó. Agora a gente vai ter que colocar, eu passo ele todo e tem que colocar ele de novo assim, ó. Que ele fique lá pra dentro assim. Vamos colocá-lo, então, aqui. Queridinho e abençoado, vamos... Entre aí, meu amor. Bom, vocês já entenderam. Ele precisa entrar e ficar aqui no meio. Eu deixei um outro preparado aqui, para que a gente não perca tempo. Ó, assim. Entrei com o zíper e deixei ele aqui no meio, certo? O que nós temos que fazer agora? Nós temos que colocar 2 puxadores. O que são os puxadores? Eu peguei um viés de boneon, este é um viés de boneon, de 6 centímetros, dobrei ao meio, coloquei aqui uma chaminha do isqueiro assim, para ele dar uma seladinha, e fiz 2 puxadores assim, de 3 centímetros. Eu vou colocar esse lado redondinho para dentro da peça, em cima do zíper, certo? Eu já coloquei aqui, eu fixei ali, e eu vou ter que costurar, ó. Ele tá aqui, ó. E agora eu preciso costurá-lo aqui. Vamos costurá-lo bem bonitinho. Vamos tirar o alfinete daqui e vamos costurar. Se você conseguiu entender até aqui, você pode
você pode me dar um like, se inscrever no canal, para que cada vez que eu crie alguma peça, o YouTube te avise. Concluir a colocação do... Gente, eu estou fazendo esses vídeos de uma forma muito precária ainda, com o meu celular, um pedestal pequeno, não sabendo muito, não sei editar os vídeos, não sei todos os recursos, recém aprendi alguns macetes para fazer as postagens, é tudo um processo. Mas temos que começar. Se não começarmos, nunca vai acontecer, né? Ó, coloquei desse lado e do outro lado. O que eu tenho que fazer agora? Eu preciso alinhar. Você precisa aqui, ó, deixar bem arrumadinho e fazer uma marquinha aqui. E essa marquinha agora você vai centralizar com... Você vai abrir assim e centralizar aqui com o seu zíper. Essa marquinha que você fez tem que ficar em cima dos dentinhos do seu zíper. Você coloca algo para prender aqui desse lado. Ó, vê se tá alinhadinho. Está alinhadinho os dois lados. Então, você coloca... Eu uso até esse clipes aqui de metal, que eu acho bem bom. E agora, você precisa fazer uma costurinha para prender as duas partes. Simplesmente para prender as duas partes. Eu coloco a agulha para o lado direito, que é aqui me dá uma margem de costura menor. E vou fazer, simplesmente prender aqui. Passando devagar na altura do zíper, para não quebrar. O cetim é um material que, vamos usar um termo, patina, que desliza na hora de costurar. Então, ó, essa primeira costura pode ser assim, ó, bem na bordinha. Não precisa ser uma costura de um pé de máquina. É uma costura menorzinha, somente para fixar. Ó, centraliza com o pique que você fez, vamos virar assim. Centraliza pique com o meio do zíper, estica bem aqui, tudo centralizadinho. Prende-se aqui para não sair do lugar e confere-se, coloca-se de novo, prende aqui. Vamos à costurinha. Deveria ter diminuído antes o ponto, mas estou diminuindo agora. Diminui o ponto para o número 3, que é a costura de fechamento. Como eu disse, o cetim fica deslizando. Me contem aí o que é, qual é a peça mais difícil que vocês já fizeram? Qual é a maior dúvida que vocês têm? Vocês têm medo de peças com viés? Eu tinha pavor. Aqui, ó, nós temos que fazer uma costura para reforçar o zíper. Vamos reforçar aqui o zíper. Vamos correr o risco aqui.
eu tinha tremendo pavor de peças com viés. Mas depois que eu aprendi essa técnica que eu vou utilizar agora, que vocês vão ver, com essa técnica eu passei a fazer peças com viés. Nem todos os materiais vão permitir que eu use essa técnica. Por exemplo, se eu usar tecido, eu vou ter que modificar a técnica. Mas como eu adotei como forro o nylon 70 emborrachado, ele, quando você corta da maneira que eu vou cortar, ele fica com o acabamento certinho. Este aqui também acontece isso, também fica bom. O que eu tenho que fazer agora? Remover o excesso de zíper das duas partes, dos dois lados. Agora eu estou usando, porque eu estou com duas tesouras aqui. Essa aqui eu já estraguei cortando zíper. Agora ela fica só para corte de zíper e essa outra para cortar os tecidos. Aí a gente pega um isqueiro, dá uma seladinha assim, para não ficar desmanchando o zíper. E agora, qual é o outro passo? Qual é o próximo passo? Próximo passo, nós vamos colocar um viés. Eu cortei tiras de 3 centímetros, várias tiras, de 3 centímetros por, vamos ver aqui tem 15. Cortei tiras de 3 centímetros por 18, mas se você cortar 3 por 15, já está bom, que é essa medida aqui. Eu corto maior para que tenha sobra, eu friso assim o viés, porque ele tem que ficar bem justinho aqui. Ele precisa ficar bem encostadinho aqui. Se ele não ficar bem encostadinho aqui, a sua costura não vai ficar certa. Eu coloco esses mesmos clipes aqui, que eu acho que eles dão uma firmezinha maior. E vou fazer a costurinha agora com a agulha no meio. Vamos fazer aqui. Sempre um retrocessozinho. E vamos a ela. Você precisa ficar passando a mãozinha aqui na borda e ficar estreitando ou ajustando o viés. Ajusta e costura. Ele precisa ficar assim, bem justinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou remover este excesso de material. Primeiro, eu vou colocar vou colocar o outro viés. Vou dobrar aqui e colocar o outro viés. Friso para me ajudar e vamos colocar o outro viés aqui. Sai daí, pronto. E aí, já tomou o chazinho de hortelã? Vamos fazer de conta que isso aqui é uma live. Vocês perguntam aí, eu respondo depois. Na live, vocês não tem que ficar ali parados esperando? Vocês podem perguntar, eu sei, na live, né? Então, vamos costurar aqui. Vamos repetir que é preciso deixar o viés bem apertadinho aqui. Isso é muito importante. Isso faz muita diferença. Puxa-se o viés e arruma-se.
Ok, agora nós vamos remover com essa técnica aqui, ó. Dobra-se aqui e usa-se uma tesourinha pequenininha e se corta o excesso. Eu vou tirar esse excesso aqui, ó. E vamos tirar o excesso. Essa tesourinha que eu tenho aqui, ela não tem um fio muito bom, mas ela já serve. Com o tempo, eu comprarei outros materiais mais sofisticados. Mas eu não queria deixar de começar a fazer os vídeos, mesmo sem ter o celular adequado, né? Eu espero estar contribuindo para vocês de alguma forma. Essa técnica que eu vou mostrar agora não é uma técnica que um principiante consiga dominar. Talvez consiga. No início, para mim, seria bastante complicado. Até esse momento aqui, a minha pior dificuldade era fazer uma costura, colocar o viés, porque a primeira costura ficava aparecendo. Por que que eu bato na tecla que o viés precisa ficar bem justinho ali, bem apertado? Porque senão você costura e a costura vai para trás e aí a costura de baixo fica aparecendo. Falando em números, em termos de números, vamos usar assim, ó, em termos de pauzinhos na régua. A primeira costura com 5 pauzinhos e a segunda costura com 7 pauzinhos ou milímetros, certo? E aí fica assim, ó, olha, fica bom, não precisa ficar dobrando muito. A minha máquina é uma máquina doméstica e quanto menos costuras tiver, quanto menos tecidos, melhor. Agora, nós temos que fazer caixinhas de leite de 4 centímetros por 4 centímetros. Então, eu vou fazer aqui, você precisa fazer aí 4 centímetros em todos os 4 lados. A caixinha de leite é marcada a partir da costura da lateral. O que quer dizer isso? Aqui tem a costura da lateral. Você precisa medir 4 centímetros a partir desta borda até ali é 4 e depois para lá 4. Não é daqui desta borda aqui, ó. É daqui, 4 centímetros para lá e para cá. Em todos os 4 cantos. Você já fez aí? Você tá fazendo aí comigo? Se você pegar o hábito de fazer junto comigo as peças, você nem vai perceber que eu demorei. Certo? Gente, por que que a gente quer correr tanto? A gente corre o tempo todo. Sabe que os shortzinhos do telefone estão nos adoecendo? Porque a gente não tem mais paciência de nada. Eu nunca tive muita paciência para nada mesmo. E com a história com o advento do short, a gente tá ficando com cada vez menos paciência. A gente tem pressa de tudo, sendo que a gente não vai a lugar nenhum. Desculpem. Então, olha. Marquei as caixinhas de leite dos 4 lados. Agora, precisamos fazer uma costura de reforço aqui, ó, daqui até a outra extremidade aqui, para que não desmanche aqui quando a gente for abrir as caixinhas de leite. Então, vamos reforçar aqui. Perdão. Como eu falei para vocês, eu sou da terra do frio e aqui tá frio.
Perdão, perdão, perdão. Aí, quando muda a temperatura, a gente fica com essa tossezinha assim. Ela vai embora. Caixinhas de leite marcadas, reforço feito. Agora nós temos que remover as caixinhas de leite. Uma dica que eu aprendi com vocês aqui do YouTube. Colocar um metalzinho assim, um clips, para que quando você for cortar a caixinha de leite, você não ultrapasse. Olha, quer ver? Ó, quando eu chego ali no clips, por mais que eu aperte, ele não... eu não vou avançar a costura. Esse eu vou tirar sem o clips. Deveria ter colocado no outro sentido primeiro. Removi uma caixinha de leite. Então, vamos fazer o contrário agora. Vou colocar nesse sentido, para que eu consiga remover. Temos que remover todas as caixinhas de leite. Cortei uma, vou aproveitar de cortar a outra. A primeira já saiu e a segunda vai sair agora. Deixa eu colocar essa aqui. Colocar aqui que é melhor. Aqui. Para evitar que eu ultrapasse. Me contem aí qual é o maior medo de vocês na costura? Qual é a maior dificuldade? Qual é o melhor? Qual o material que você mais gosta de usar e o que você menos gosta? Você já descobriu bons fornecedores para a compra dos seus materiais? Ou você ainda faz uma maratona igual a mim? Eu ainda não sei onde comprar os melhores materiais. Ainda estou descobrindo. Algumas vezes você compra um material, na segunda vez ele não vem exatamente igual à primeira compra. Não sei se isso aconteceu aí já com vocês. Principalmente zíper. Zíper é uma das coisas que cada site tem uma qualidade de zíper. Caixinhas de leite removidas, todas as 4. Vamos abrir aqui. Nós temos que abrir aqui. E agora o que nós temos que prestar muita atenção. Esta parte aqui, você precisa se certificar que ela vai ficar virada para baixo, nas duas partes. Ó, o zíper está aqui e ela tem que ficar assim, ó, para baixo. Vamos abrir as caixinhas de leite e vamos fechá-las. Você abre assim. Você vai abrir a primeira esta. Vamos, queridinha. Aqui. Você puxa aqui, você alinha
a linha, coloca um clips para conseguir segurar. Onde está meu clipezinho? Este que eu gosto. Este que eu gosto. Mais do que desses pequenininhos aqui. E aí, você já comprou sua base de corte? Você sabe qual base de corte você vai comprar? Olha, agora você vai fazer uma costurinha bem na bordinha. Somente para fechar essa caixinha de leite. Uma costurinha na bordinha. Aqui o objetivo vai ser um pouquinho diferente das caixinhas de leite normal. Uma costurinha de fechamento, tá? Você vai fazer isso nos quatro lados. Você tá fazendo aí? Você está costurando comigo? Vamos fazer primeiro esse lado que favorece. Tem um lado que favorece, né? Que não é o lado, esse lado aqui que tem. Vamos nos favorecer. Abre-se, alinha-se os cantinhos, vê se os cantinhos estão certinhos. Vamos colocar o clips aqui no meio. E vamos fazer a costurinha. Vou botar um clips aqui em cima. Costurinha na bordinha nesse momento. Costurinha na bordinha. Vamos lá. Costurinha de fechamento, tá? Costurinha. Na bordinha. Fechamos dois lados, agora vamos fechar os outros dois. Abrindo e vendo, abrindo e vendo se bate os cantinhos. E vamos colocar aqui. Coloca-se um clips grande e um clips pequeno aqui. E vamos fazer o fechamento aqui. Tiro ali. Só falta uma caixinha de leite para fechar. Ó, observando se ficou para baixo essa parte aqui, ó, para cá, para o lado contrário ao zíper. O zíper tá aqui para lá. Se você colocar virado, vai dar ruim, vai ficar ruim. Vai ficar repuxando. Você não vai gostar do resultado, não. Então, vamos botar aqui. Dobre direitinho, minha filha. Gente, eu tava observando que... eu lembrei de uma história. Quando eu era adolescente, a minha mãe fazia algumas costuras e eu dizia, eu sei fazer isso. Deixa que eu vou fazer. Peguei um tecido novo dela e cortei. Só que eu cortei de uma forma que as pessoas chamam de costura enviesada. Eu tava percebendo que com o sintético acontece a mesma coisa. Nós temos que ter cuidado na hora de cortar. Porque ele tem um sentido, né, da trama, e ele também fica repuxado, também fica torto. Às vezes vem cortado bem retinho, mas outras vezes não. Então, você tem que se certificar de que veio retinho. Corte sempre com uma sobrinha. Nunca corte exatamente. Corte ali no rolo, você tira do rolo
1 centímetro, no mínimo 1 centímetro maior do que foi pedido. Por exemplo, eu falei 30 por 32, você corta 31 por 33. Se tiver torto, aí você consegue arrumar. Então, aqui estão as caixinhas de leite fechadinhas, ó. Tá fechado aqui e tá fechado aqui. E agora, o que nós temos que fazer? Ó, essa aqui deslocou um pouco. Esta moça deslocou um pouco. Eu não vou te desmanchar, eu só vou refilar aqui a parte para que ela fique bem alinhadinha e com uma borda pequenininha. Agora eu vou demonstrar para vocês em uma outra peça, para que eu não fique riscando aqui, para que vocês entendam. Onde está aqui a moça? Aqui, ó. Aqui, para que fique este formato aqui, ó, assim, meio triângulo, meio um trapézio, aqui mais estreitinho e aqui embaixo maiorzinho, ela fica mais elegante, ela não fica quadrada igual a uma, assim, ó, ela não é quadrada, que nem isso aqui, essa aqui tá retangular. Deixa eu pegar uma quadrada aqui pra vocês verem. Ó, assim, ó. Ela não fica quadrada igual a isso, viu? A necessaire box fica assim, quadradinha. E esta que eu fiz aqui, que eu chamei de hortelã, ela fica um pouquinho, assim, ó, um pouquinho mais estreitinha em cima e mais larguinha embaixo. E aí, o que a gente tem que fazer para que aconteça isso? Aqui nesta aqui, ó, eu risquei propositadamente com uma caneta bem vermelha para que vocês vejam, ó. Eu fiz a costura como eu fiz ali agora, fiz a primeira costura bem na bordinha, e depois o que você tem que fazer? Você precisa marcar 1 centímetro da borda até aqui, ó, da borda até aqui, assim, deixa eu mostrar de frente. Desta borda até aqui, marque 1 centímetro e faça um risco de caneta até o canto final aqui, risca atravessado. Depois que você riscar, você vai costurar do lado de cá desse risco. Não costura em cima, costura do ladinho assim. Porque depois você vai refilar, tirar essa ponta aqui, tirar essa ponta para depois colocar o viés. Daí a costura do viés vai tapar essa marca e vai um pouquinho mais para frente. Ó, assim, ó. Esse lado aqui eu fiz a mesma coisa. É na parte superior do zíper que você tem que entrar 1 centímetro e fazer esse risco enviesado. Aí você vai tirar o excesso depois de material aqui retinho, deixando uns 3 milímetros só após a costura. E aí você coloca o viés e aí ela vai ficar com aquele formatinho que do outro lado eu já fiz, tá? Então aqui, ó, é isso que eu vou fazer agora naquela peça ali. E depois disso feito, a peça estará pronta com este formato aqui, que ficou maravilhoso. Então, se você ficou até aqui, você aprendeu o macete de como fazer aquele formatinho ali. É entrando aqui mais e a costura saindo lá na pontinha, certo? Então, vamos lá. Vou fazer aqui agora. Eu vou usar uma régua comum, uma régua escolar. Eu estou usando essa caneta aqui, que é uma caneta escolar, não é uma caneta fantasminha. Mas essas peças aqui não são peças que eu vou até talvez algumas vezes eu comercializo e algumas vezes não. Ó, eu fiz o risco assim, ó. Entrei 1 centímetro e fiz uma linha até lá embaixo. Tem que fazer isso nas 4 pontas. Na verdade, 9 milímetros, tá? Seria 10 milímetros, na verdade eu tô entrando aqui 9 milímetros.
E aí, com o risco da caneta, se torna 1 centímetro. Deixa eu medir aqui para ver como ficou o risco. Da borda até ali, 1 centímetro. Vamos ver aqui. Não faça o risco na parte errada, senão você vai estragar a sua peça. Vou mostrar mais uma vez. É na parte superior, na parte que tem o zíper, que você precisa entrar 1 centímetro. Aqui, na parte do zíper. Na parte de baixo, você não entra nada, você só acompanha. Vamos lá na outra parte. E aí, já ganhei um like? Se vocês não me derem um like, o YouTube não vai entregar meus vídeos para ninguém, nem para você mais. Ele vai achar que o que eu estou fazendo não serve para nada. Então, ele não tem por que entregar meu conteúdo para ninguém. Só quando a gente começa a fazer vídeos que a gente entende o porquê de as pessoas dizerem: me dê um like. Me digam aí, eu mereço um like? Eu consegui passar alguma... Ó, agora eu vou fazer uma costurinha ao lado, pro lado de fora, para este lado de cá. Ó, para o lado de fora, rente ao traço. Eu fiz nas 4 pontas. Vou fazer aqui. Vamos, queridinha, vamos fazer você aqui. Uma costurinha. Vamos fazer uma costurinha. Costurando. Esse processo aqui pode ser feito... Você pode fazer uma mala. Esse processo eu vi uma moça, ela fez uma mala de viagem. O que que era a mala de viagem dela? Era uma necessaire box gigante. Que ela fez essa parte aqui. Ela fez essa costurinha a mais. E transformou uma simples mala, uma simples necessaire box gigante em uma mala. Porque ela ficou com esse formatinho diferente, assim, ficou bonita. E aí, eu gostei. Resolvi fazer. Gente, se vocês estiverem aí ainda me acompanhando, eu tentei gravar esse vídeo umas 6 vezes. Uma hora passava o carro do ovo, outra hora o caminhão do gás, outra hora era um avião, outra hora era um galo cantando, um cachorro latindo. Olha, eu mereço o like, gente, só por causa disso. Olha, agora eu fiz a costurinha e agora eu vou tirar o excesso, assim, ó, pra deixar retinho como se fosse a necessaire, como se fossem as caixinhas de leite normal. Tiro o excesso. Uhum. Vamos tirar o excesso aqui, vamos tirar mais retinho, que não deu uma entortada aqui. Certo. Tirei o excesso. Eu vou fazer uma só agora, vou mostrar aqui. Esta aqui, vamos pegar
Vamos pegar este, vamos colocar já o viezinho. Vamos colocar o viezinho aqui. Agora, a gente coloca o viezinho normalmente aqui. Opa, nesse aqui, que já está pronto. Tá alinhadinho, agora a gente coloca aqui. E vamos costurar o viezinho. Deixa eu botar mais pra cá. Dessa vez eu não vou colocar. Só um pouquinho. Esse viés aqui vai ter que ficar alinhado, 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 ajustado. Bem ajustadinho. Bem ajustadinho. Vou tirar um pedaço aqui embaixo. E agora eu vou costurar com a minha agulha no meio, puxando o viés para que ele fique bem ajustado. Por isso que essa parte aqui, esse processo aqui, ele é um pouquinho demorado. Se você quiser ter um trabalho que vai ficar bem direitinho, ó, o cetim escorrega, você precisa colocar de novo, você precisa prender melhor, botar outra coisa, o cetim escorrega. Então, vamos fazer aqui a costurinha. Vamos fazer a costurinha. Ajustando o viés, ajustando o viés. Novamente, eu vou remover os excessos. Esse mesmo processo vai ser feito nas 4 pontinhas. Removendo o excesso. Eu já vou mostrar para você aqui. E esse mesmo processo aqui, você vai fazer em todas as caixinhas de leite. E a sua necessaire hortelã vai estar pronta. Vamos retirar o excesso do material. E diga aí se você gostou dessa técnica de colocar o viés assim. Eu já vi pessoas bem famosas aí, bem famosas do YouTube, pessoas bem famosas usando essa técnica. E aí, elas usam o nylon 70 emborrachado. Mas com esse aqui também ficou bom, ó. Olha aqui, o acabamentinho, tá dando pra ver? Ó, fica certinho. Então, ó, você tem que fazer isso, olha, o cantinho fica assim. Você vai fazer isso em todos os cantinhos. Aqui, ó, eu removo essa ponta, deixo retinho e ponho o viés. Ó, remover a ponta, deixar ali 3 milímetros depois da costura e aplicar o viés. Só isso. Em todos os ladinhos estará pronta a nossa necessaire maravilhosa. Já vou remover todos aqui. E depois, não se esqueça de costurar, deixando para o lado de fora da marcação de caneta. Para o lado de fora da peça, para que você não estreite demais a peça. Tire apenas o excesso aqui do material, deixando uns 3 milímetros. Para que você coloque o viés e aí, vamos alinhar aqui.
tirei todos. Tirei. Então, tirei, ó, todos os cantinhos estão alinhadinhos, ó. Alinhei assim, alinhei aqui, ó. Ficou fininho, ó, alinhadinho, agora tá alinhadinho. Agora a gente coloca aqui, de novo, o viés. Vamos colocar o viés aqui, vamos colocar nesse lado aqui, primeiro. Você precisa ficar aqui, meu filho. Então, vamos prender você. Enquanto a gente costura, os fantasmas antigos vão saindo da nossa mente. Se eu disser para vocês que eu não gostava de costurar, na verdade, eu não gosto de costurar roupas. Eu não gosto de costurar roupas. Eu não sou, nesse momento, eu não pretendo ser uma costureira. Eu não pretendo ser uma costureira. Eu gosto, na verdade, eu gosto de cores. Eu sigo uma moça aqui no YouTube que trabalha muito trabalhando com coisas muito coloridas. E foi isso que me encantou nesse momento. Essa aqui é uma corzinha bem delicada. Essa aqui é uma corzinha delicada. Aqui deu um probleminha. Na hora do retrocesso, não sei se isso acontece com vocês. Na hora do retrocesso, a costura vai para o lado e o retrocesso fica aparecendo do outro lado. Eu vou consertar agora. Vou consertar. Vamos de novo. Agora eu vou ter que fazer um pouquinho para dentro. Vamos ver, agora eu vou fazer o contrário. Vou ter que fazer o contrário. 1, 2. 1, 2. Eu vou pegar você, pegar outro.
A costura tem... A costura tem vários macetes, né? O que aconteceu com você? Por que é que você está me dando problema? Você não pode me dar problemas. Sim, é que eu estou com uma mentalidade aqui da caixinha de leite antiga. É isso que está me atrapalhando. Mas eu vou ter que fazer mais peças dessas para que eu tenha mais domínio sobre ela. Vamos colocar aqui. Isso. Vamos de novo. Vamos outra vez. Ajustando. Quem é que ficou aí até o fim? Quem é que teve paciência de ficar até o fim comigo? Me diga aí. E eu já te agradeço por isso. Significa que você é uma pessoa equilibrada. Que você sabe que tudo é um processo. Já que você ficou até agora, eu já mereço um like. Umzinho. Umzinho. Um like. Já ativou o sininho. Já se inscreveu. Só tirarmos aqui os excessos e teremos a nossa necessaire prontinha. Vocês já viram como ela fica? Vocês já viram ela pronta? Talvez vocês já tenham ido embora porque vocês já viram ela pronta. Se vocês me deixaram sozinha, não vou mais mostrá-la no começo. Eu vou mostrar só no final. Se vocês quiserem ver, vocês vão ter que ficar aí comigo. Essa necessaire ficou com um tamanho maravilhoso. Ideal para você guardar tudo que você precisa na sua bolsa. Essa é a vantagem de fazer ela nesse formato mais trapézio. Não fica muito volumosa. Tiro os cantinhos, tirei dos dois lados. Falta tirar só 2 coisinhas. E nós terminaremos a nossa pecinha. Depois da 6ª tentativa de fazer o vídeo, eu consegui. Eu até que tô ficando uma pessoa paciente. Quer dizer, essas tentativas nem foram hoje,
foram ontem. Ontem eu tentei fazer esse vídeo 6 vezes. E aí a minha paciência, que já é bem curta, foi embora. E eu decidi deixar para hoje. E aqui está a nossa necessaire hortelã prontinha. Você tira aí todos os... Ah, faltou um pedacinho aqui. Temos só mais uma. Calma aí. Segura a ansiedade. Segure a ansiedade. Segure a ansiedade. Sempre que eu aprender uma peça nova, eu venho mostrar para vocês. Eu vou fazer outro vídeo ali. Só que tem alguns processos que são difíceis de fazer e mostrar ao mesmo tempo. O zíper, quando você não está gravando, ele entra de primeira. Quando você está na gravação, ele não entra. Ele fica, não vou entrar, não vou entrar, não vou entrar. Agora eu vou usar um pouquinho o secador de cabelo. Só mais um segundo. Vou usar o secador de cabelos para amolecer o sintético. E agora podemos virar a nossa necessaire. Vamos desvirar você. Vamos desvirar você. Com o plástico molinho fica mais fácil. Vamos empurrar. Temos que empurrar os cantinhos. Você precisa empurrar os cantinhos. Você precisa empurrar os seus cantinhos. Os cantinhos aqui com... Você empurra com a mão mesmo, ó. Você faz esse movimento assim, para arrumar as bordinhas. Vamos botar a mão aqui dentro, empurrar aqui, e aqui, ó. Puxa aqui, vamos ver aqui, tá pronto. Vamos ver aqui, está pronta a nossa moça linda, maravilhosa. Vamos ver o que acontece. E a mocinha está pronta, maravilhosa e maravilhosa. Nós temos que dar um formatinho a ela. Um formatinho. Leva algum tempo para que ela pegue o formatinho bonitinho. Olha aqui, gente, que coisa mais bonitinha. Que coisa mais bonitinha esse formato aqui, ó. Vamos ver aqui desse lado. Deixa eu ver. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Puxar aqui, puxar aqui. Depois a gente dá forma nela direitinho. Vamos ver. Moça. E vamos aqui. Arrume, 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 arrume. Temos ela. Olha, fica assim, mais estreitinho em cima. Opa, e mais largo embaixo. Muito bem. E aqui assim. Esta é a necessaire hortelã. Cabe muita coisa nela. Muito obrigada. E até um próximo vídeo.